Então, boa noite a todos. Mais uma vez, no estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, eu vou fazer a apresentação para vocês, porque nós estamos estudando o capítulo 7 do primeiro livro da série psicológica, aqui, Jesus e Atualidade. Então, o livro é Jesus e Atualidade, o capítulo 7 tem como tema a justiça. Joana, então, nesse livro, ela vai apresentar 20 situações da atualidade e cada capítulo chama Jesus e. Então, nós já vimos Jesus e amor, Jesus e honra, não está na ordem não, gente. Jesus e tolerância, enfim. E esse é Jesus e justiça. Então, sobre a justiça, vamos lá ver o que a gente já viu para a gente pegar o fio da meada e continuar a leitura devagarzinho, como a gente faz. E o que nós já vimos nesse capítulo? Que o objetivo da justiça é reparar e corrigir em benefício da sociedade. Então, Joana vai deixar muito claro que, a princípio, ela está falando da justiça humana, que a gente sabe que é diferente, a justiça dos homens e a justiça divina. Então, ela vai falar de como a justiça divina... a justiça humana, com todas as suas questões, todos os seus, sua imperfeição, ela aos poucos, ela vai se aproximando da justiça divina, por mais longe que estejamos, mas nós vamos cada vez mais aprimorando, conforme o homem vai se aprimorando. Que mais que Joana diz? Que uma sociedade justa... Então, o que se espera de uma sociedade considerada justa? Que ela proporcione iguais oportunidades de progresso para todos. Então, iguais oportunidades para todos vai denotar uma característica de uma sociedade que é justa. E aí, aquilo que eu estava dizendo lá no início, né? Na Terra, o Joana diz isso, ainda... está a justiça, ainda está longe, faltou uma palavra aqui, na Terra ainda está longe a justiça sem arbitrariedade, ou seja, a justiça humana praticada na Terra, esse planeta ainda de provas e expiações, é uma justiça que não é tão equânime, porque ela tem arbitrariedades, ou seja, segue uma lógica e que não proporciona iguais oportunidades para todos. Mas isso é característica de um mundo na atual fase que nós estamos. E aí Joana vai dizer que Jesus, aí vem um modelo e guia, né? Então, o que Jesus, como que nós podemos estudar essa justiça do ponto de vista do nosso modelo e guia? Jesus, nosso irmão maior. E ela vai dizer que Jesus, ele exemplificou a justiça equânime. O que é isso? A justiça igual para todos. Então, já ouviram falar em 2 pesos e 2 medidas? O que é fazer 2 pesos e 2 medidas? Quando eu julgo de acordo com a pessoa, aí não é equânime. A justiça que Jesus trouxe para nós, os exemplos que ele trouxe, é de uma justiça igual. Por quê? Porque ele tratava a todos com benevolência. Então, Jesus era bom com todos. Ele era bom com os seus pais, ele era bom com os discípulos, mas isso era de se esperar, porque esses eram os que concordavam com ele. Mas ele também foi bom com os fariseus que o atacavam, com os saduceus, com os romanos dominadores, com os samaritanos. Então, Jesus era bom com todos. Então, ele praticava, pelo menos exemplificava, né, dentro do ponto de vista pessoal, que era o que ele conseguia fazer, ele deixou o exemplo da equidade na justiça. Por quê? Porque a ideia de Jesus, o que Jesus veio trazer o modelo, era para que ele fosse um modelo para educar as almas. Então, Jesus está modelando aquilo que devemos fazer hoje. Então, isso foi um resumo de tudo que a gente já estudou no capítulo, tá bom? Agora é uma leitura inédita do encontro de hoje. O que Joana vai dizer? Eu esqueci de falar uma coisa para vocês, principalmente para quem está começando hoje. Cada capítulo, Joana divide em partes. Esse tem 3 partes. A primeira parte é a apresentação da questão. No caso, a questão aqui é a justiça, que está sendo discutida. A segunda parte é como Jesus ensina e exemplifica essa questão. Nós já adentramos nela.
Nós já começamos a segunda parte e devemos terminá-la hoje. E a terceira parte vai ser os conselhos da mentora. Então, de tudo que foi falado, do problema posto, dos ensinos de Jesus, a Joana vai nos dar conselho, para que nós possamos, na prática desses conselhos, ir nos conhecendo e ir melhorando. É isso que faltou. Então, olha, Joana vai dizer que reconhecendo quem? Jesus, ela está falando aqui de Jesus, reconhecendo Jesus, que os homens se diferenciam pelas suas conquistas intelectuais e morais. Então, o que Jesus sabia? Apesar de praticar uma justiça com equidade, porque ele era benevolente para com todos, ele sabia que nós não éramos iguais. Vocês concordam? Os homens se diferenciam. E como é que os homens se diferenciam? Pelas suas capacidades intelectuais e morais. Alguns de nós mais infantilizados, outros mais maduros. E que a hierarquia na qual se encontram é de aquisição pessoal. Então, Jesus não ia olhar a família que eu nasci, o carro que eu tenho, onde é que eu moro, não era isso. Ele sabia sobre as capacidades intelectuais e morais de cada criatura, porque Jesus nos lia e nos lê até hoje como livro aberto, né? Então, essa hierarquia, essa gradação dos espíritos que ele encontrava, tinha a ver com a aquisição pessoal, ou seja, da alma imortal. E sem jactância. O que é jactância aqui, gente? Jactância é a atitude de alguém que se manifesta com arrogância, tem alta opinião de si mesmo, sabe? Soberbo. Vaidade, orgulho e arrogância. Então é isso. Então ele estava dizendo que a hierarquia não tem nada a ver com a arrogância ou com o privilégio, mas sim como uma aquisição pessoal. É mérito. Não é assim, você sabe com quem você está falando? Porque aquele que tem alta hierarquia moral, ele nem se reconhece como superior aos outros, ele se coloca num patamar que ele está. Então, a todos, né, Jesus a todos proporcionava as mesmas condições e oportunidades, jamais se excedendo com qualquer um deles. E aí, daqui a pouco ela vai dar alguns exemplos que nós vamos conversar. Aí eu coloquei aqui a imagem que o Eduardo fez para a gente sobre a questão da igualdade. Eu queria comentar esse parágrafo com base nela. Veja, igualdade é quando você, aqui tem, né, não sei se vocês conseguem ver aí, mas aqui tem um bonequinho mais alto, um bonequinho mais baixo e um muro. Então, o bonequinho aqui mais baixo, imagina que ele está na frente, mas assim, é para a gente imaginar que ele está atrás do muro. A igualdade de condições aqui desfavorece o baixinho, concordam? Então, a igualdade nem sempre é justiça. Tratar diferentes como iguais é também uma injustiça. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, que é para ver o que vocês acham. Agora, igualdade é diferente de equidade. Equidade é dar as mesmas condições. Então, era isso que Jesus fazia quando ele conversava com um espírito extremamente ignorante das leis, por exemplo, como foi Pôncio Pilatos, por exemplo. Quando Pôncio Pilatos perguntou para ele o que é verdade, ele se recusou a responder. Por quê? Porque não adiantava. Dependendo de que uma criança me pergunte, não adianta eu responder filosoficamente, né? Mas quando ele encontrou alguém que tinha um nível de discussão, por exemplo, Maria Madalena, que ele tinha altas discussões com ela, ele já encontrou ali um espírito que ele conseguia falar algo mais. Então ele tratava todos com benevolência, ele era bom com todos, mas ele dava as lições de acordo com o patamar de cada um. Então, ele patrocinava essa justiça equânime, ou seja, com equidade e não igualdade. É isso, gente. Falei bastante que eu tive que fazer o Recordar é Viver, né? Mas agora está aqui. Então, nós já temos um tema para discutir, que é o quê? Essa questão da equidade, que é a justiça que Jesus veio exemplificar
não era a igualdade entre todos os seres. Aí eu queria saber se vocês concordam com isso ou se vocês acham que Jesus exemplificou a igualdade. Ele tratou igualmente todo mundo? Vocês concordam que Jesus não tratou igual? Vou dar um exemplo. A Maria Madalena, que eu falei, ou não vou nem falar da Maria Madalena. Pedro. Ou, vou melhorar, João. João é conhecido como discípulo amado, não é? Porque ele era um adolescente. Então, João. Jesus tratava João com carinho, Jesus conversava, dava conselhos para João. Será que o mesmo tratamento que Jesus dava para João, ele dava para os sacerdotes? Lembra dos fariseus que ele chamava de túmulos caiados? É igual, gente? Era ou não era? Não era. Por quê? Porque Jesus não estava sendo bom com os fariseus? Não, porque ele nunca agrediu os fariseus. Mas ele estava buscando ensinar aqueles espíritos ainda muito arraigados ao dogmatismo, que era necessário nascer de novo. Não é o que ele fala para Nicodemos? O que ele está dizendo para Nicodemos quando ele fala que era necessário nascer de novo? Porque dentro das crenças que eles que foi impregnadas neles, ele não conseguiria naquela vida, naquela sociedade, abrir a mente para ele entender o que era aquele reino dos céus que Jesus estava trazendo. Mas para João ele conseguia. Tanto é que João vai ser o preposto dele. É com João, na encarnação de Francisco de Assis, que a igreja vai ser remodelada. É João, que é o chefe da equipe do Espírito de Verdade, que vai trazer a codificação. Então, podia ser igual? E é claro que ele esperava muito mais de João, sim ou não? Sim, né? Entendeu, gente? Concordam? Eduardo, você estava fora, ninguém respondeu, eu tive que perguntar e responder ao mesmo tempo. Eu estava ouvindo aqui, André, mas eu concordo, porque cada vez fica mais clara a diferença dessa justiça equânime, né? E também do tratamento de Jesus, essa bondade. E acho que é até um exercício para a gente refletir que a gente não tem que tratar os outros igual. A gente tem que ter essa sensibilidade, né, que a gente chama de empatia, de perceber a situação de cada um, o despertar de cada um dá num certo momento. Então, com algumas pessoas, por exemplo, nesse grupo a gente conversa de uma forma e consegue ser compreendido com mais facilidade, né? Já no dia a dia tem pessoas e pessoas, então não dá para a gente tratar com igualdade, a gente tem que tratar com equidade. Tem pessoas que não vão compreender com relação à vida após a morte, outras coisas ali, até mesmo a lei de amor, né? A gente vê situações em que, até no nosso país, que pede justiça, e a justiça é falha, a gente não consegue falar na mesma linguagem, mas a gente tem que ter essa equidade de seguir os princípios que a gente acredita para poder contribuir, né? Aquela questão, a gente não pode limitar o conhecimento. É igual quando uma pessoa vai conversar com outra com termos técnicos da área dela. Se ela não conseguir ter a linguagem para falar e ser compreendida, não tem valor nenhum, né? Exatamente. E Jesus conseguia isso. Exatamente. Então, como é que nós podemos pegar esse exemplo de Jesus e trazer para a nossa vida do aqui e agora? Então, se Jesus não tratava igual, mas ele usava equidade, será que nós estamos, que é o que o Eduardo está trazendo, né? Será que nós estamos tratando as pessoas, o nosso convívio com equidade? Exemplo, alguém que lhe faz mal, te fez algum mal. Você vai tratar igual alguém que você ama muito? A gente sabe que não. Mas qual é o convite da vida de Jesus? Que a gente consiga perdoar, deixar ir. Mas ninguém diz que amar os inimigos é tratar, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é tratar o inimigo como um amigo. Porque você sabe que pode ser que se você der oportunidade, ele vai te ferir novamente. E pode ser que seja você o instrumento para que ele aprenda certas lições. Isso não significa que você tem que ter mágoa, que você tem que fazer mal, que você tem que se vingar. Não, mas que seja o seu sim, sim, o seu não, não. Se você fingir que nada aconteceu, isso é amnésia, não é perdão.
Deu para entender a diferença? Jesus nos ensinou isso. É isso que Joana está trazendo, que Jesus aplicava uma justiça equânime, com equidade, considerando o patamar de cada um. Quer ver um exemplo que eu uso para mim e eu queria compartilhar com vocês? Sabe quando você quer... Então, vamos supor, a gente está aqui conversando e vai sair um conceito. Ao invés de pensar para você, você fala assim, mas seria tão bom se fulano ouvisse, porque fulano precisa. É ou não é? Confessa para mim. Eu vou falar que, eu vou confessar, eu penso isso. Eu ouço, nossa, fulano, serve para fulano. Gente, serve para nós. Pode ser que o fulano, que eu estou falando, não, por mais que eu queira o bem dele, ele ainda não está em condições de receber aquilo. Concordam comigo? Então, quando eu faço isso, eu não estou agindo com equidade, porque eu estou querendo que o outro tenha o mesmo nível, seja lá que for qual o meu nível de maturidade, que ele tenha como eu. Mas eu sou eu, ele é ele. Então, nós precisamos pensar muito nisso para ver que Jesus, gente, foi o Espírito puro que encarnou-se aqui. Vocês calculam o que é isso? Nós que somos imperfeitos, estamos na Terra, julgamos que a justiça é falha, ficamos revoltados, que isso não podia estar acontecendo, que onde já se viu acontecer isso. Vocês calculam Jesus? Nós estamos pagando, nós somos devedores. Jesus não era, e esteve aqui conosco. E ele veio e fez o quê? Foi bom com todo mundo. Então, é esse o exemplo que ele está nos deixando. Vamos ler mais um pouquinho? Se alguém quiser falar, gente, é só abrir o microfone e falar, tá bom? Então... você vai falar, Fernando? Eu fiquei um pouco Pode ainda falar. na dúvida. Você está me ouvindo, né? Tô. Tá, eu fiquei ainda um pouco na dúvida, porque se eu for usar o termo que Jesus tratava todos com a mesma condição, então isso não seria certo? Não, mas é que, olha, vamos ler? Deixa eu ver pelo livro, é mais fácil, Fernando. Olha o que ela fala, ó. Deixa eu achar. Ó, Jesus fez-se paladino da justiça equânime. Não foi isso? Isso. Justiça equânime. Aí depois ele diz, a sua atitude era sempre a mesma, benevolência. Então, por exemplo, eu ser bom com você não significa que eu estou tratando igual X e igual Y, você concorda? Ele era bom, mas ele não tratava igual. Por quê? Porque é o que ela fala, ó, reconhecendo que os homens se diferiam por suas conquistas intelectuais e morais. Então, entendeu? Eu entendo dessa... Estou tentando entender dessa forma, mas é assim... se eu fosse dizer com relação a... Vamos dizer, fazer justiça, eu tenho que colocar numa balança. Eu tenho que dar iguais condições a essas pessoas. Isso. Porém, dar igual condição não significa justiça. Porque você havia dito isso, e aí foi aonde eu me confundi, entendeu? Não, dar igual condição é uma justiça equânime, é esse o conceito de Joana, não é? Tá. Que viu? Não, então, aí aqui, sim, porque, como você havia falado... Mas não igualdade, o que eu falei é assim, ó, tratar as pessoas como iguais não é justiça, talvez foi isso que eu falei, essa foi a minha fala, não foi? Isso. Dar iguais condições é justiça, mas tratar as pessoas como iguais é injustiça, porque as pessoas não são iguais. Então, acho que foi isso, talvez... Como iguais, né? Tá. Esse como iguais. Porque, por exemplo, vamos supor que eu vou tratar você e o Eduardo igualzinho. Tudo que eu fizer para um, eu vou fazer para outro. Pode ser que você... Gente, eu tô hipoteticamente, não tô julgando, não conheço vocês a fundo para falar, tô supondo, né? Vamos supor... eu já sei. Esquece Eduardo, esquece Fernando. Vou falar dos meus filhos. Eles são muito diferentes. Um é sistemático, assim, e é muito obediente. Então, se você fala para ele, faz isso, ele vai fazer.
O outro, gente, deixa eu falar baixinho. O outro já tem uma característica assim, tudo ele contesta. Ele até te faz, o Ronaldo tá rindo que ele conhece. Ele até faz, mas ele precisa ser convencido, ele se rebela. Então, por exemplo, dependendo da coisa que é, você precisa ser firme com ele, sabe? Porque se você não usar a firmeza, ele vai te testando, até ver o ponto que você vai ceder. O outro não. O outro é de boa, sabe? Você não precisa... Isso não pode. Mesmo que ele não concorde, ele vai falar que ele não concorda, mas ele não vai tentar fazer diferente. Então, eu sei que eu não posso ter a mesma atitude com um com o outro. Porque se eu fosse querer tratar os dois iguais, eu estaria sendo injusta. Andréia, posso dar um exemplo? Acho que é figurativo. Pode Fala, Marília. Entraram nessa questão, eu formei uma imagem aqui na minha cabeça, ver se eu estou raciocinando certo. Eu acho que a questão da justiça equânime, pensando assim numa figura, sabe a balança de 2 pratos, que você bota um peso num prato e outra coisa para equilibrar, para achar o equilíbrio? Eu acho que assim, a gente falar que a justiça de Deus, né, e a de Jesus é equânime, é você dizer que a balança é a mesma. E no prato que você vai colocar o peso para equilibrar com o outro objeto que você quer pesar, você vai colocar um peso conforme a capacidade do que você está pesando, entendeu? Então, por exemplo, se eu vou pesar um pires, vou colocar um pezinho de 10 gramas. Se eu vou pesar um saco de arroz, vou colocar um pacote de 5 quilos, entendeu? Então, acho que seria isso. Então, assim, equivalente, Marília, aquela frase, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Mais ou menos isso, né? É isso? Frio conforme o cobertor. É isso aí. Eu acho que assim, a balança é a mesma, a questão da benevolência é o princípio. Então, o que Jesus aplicou é o princípio da benevolência e seria o objeto, seria a balança. Agora, a questão dos pesos, aí varia conforme a capacidade de cada um. Igual você explicou, que ele aprofundava o assunto mais com algumas pessoas que ele percebia, que tinha a capacidade de dialogar e de compreender o que ele estava falando, e com outras pessoas ele era mais superficial, porque ele sabia que não adiantava jogar pérolas aos porcos, né, como a gente sempre diz aqui nos estudos. E até firme, né? Sim, com os fariseus, muitas vezes ele era firme, ele nunca deixou de ser benevolente, mas ele era muito firme no que ele falava. Isso. Obrigada, Marília, eu acho que é isso, mas vamos ver se o Fernando concorda. Não, o conceito eu entendi. Eu estou tentando formar uma sinapse aqui, um atalho para isso verbalizar mais fácil, entendeu? Porque você vê, foram citados N exemplos, né? Porque, assim, é difícil você, né, de pronto, estou tentando formar exatamente como a Marília falou, uma figura, né? Quando Eduardo, semana passada, até colocou o muro, ficou, no primeiro momento, ficou claro, mas depois, hoje, lendo novamente o texto, e agora com vocês, deu uma bagunçada, mas eu entendi o conceito. E, pode tocar o barco, isso aqui depois eu formo uma... Mas isso é tão bom, você não sabe como é bom isso, Fernando, porque é isso, porque quando a gente tem que pensar e refazer o conceito, o que a gente precisa fazer? A gente precisa bagunçar primeiro. Isso é o processo do aprendizado, né? Você bagunça, quando você apresenta uma coisa nova, assim, para o aluno, você bagunça mesmo, ele fala, nossa, eu achei que eu tinha entendido, eu não entendi nada. E aí, conforme vai avançando, então, assim, e vai falando mesmo, isso é ótimo, porque às vezes outras pessoas têm também essa ideia e não conseguem falar. Então, quanto mais vocês perguntarem e falarem, melhor. Porque, por exemplo, você viu, eu falei uma coisa e pareceu outra, então como é que a gente... É na pergunta que a gente esclarece. Mas isso ficou, né, gente? Que tratar diferentes como iguais não é justiça, né? Vamos avançar um pouquinho para a gente ter novas discussões. Porque, Fernando, esse assunto vai até o fim do... Ela vai e volta, agora ela vai dar exemplo, enfim, vamos ver. Aqui, eu quero fazer o exercício, se alguém puder me falar no microfone. Antes de ler, eu quero fazer o mesmo exercício que a gente fez semana passada, para ver se vocês conseguem identificar as imagens, tá? Aí depois a gente lê.
Olha, alguém consegue ver o que é isso aqui? Essa primeira imagem? Jesus. Jesus defendendo a mulher adúltera do apedrejamento? Isso aí, isso, Marília, muito bem, tirou 10, viu, na chamada oral. É o julgamento da mulher adúltera, isso mesmo. Então, quando Jesus fazia, então, quando ele foi chamado a arbitrar, porque foi isso, né, quando eles chegaram com a mulher adúltera, e falaram, a lei está aqui, o crime está aqui, o que faz você, né? Eles chamaram Jesus para tomar uma decisão em relação à justiça. O que Jesus fez? Jesus disse que só podia julgar o pecador, porque ele não disse que a mulher adúltera não era pecadora, mas ele disse que só podia julgar o pecador aquele que tivesse isento do pecado, que eu já até comentei com vocês, mas como tem pessoas novas começando, eu vou falar rapidinho de novo, que é aquela parábola do joio e do trigo. Jesus, quando conta aquela parábola, ele diz assim, que o joio cresce no meio do trigo. E aí os servos perguntam se, como o joio foi semeado no meio do trigo, se o dono da propriedade não queria que eles fossem lá arrancar. O que o dono fala? Não vai não, porque se você for tentar tirar o joio, que seria o pecador, que é isso que os judeus faziam, se for querer tirar o pecador, você ainda tem pecado, você ainda está em aprendizado, então você vai arrancar o trigo também. Deixa que eles cresçam juntos, e na época da colheita, os ceifadores virão, recolherão primeiro o joio. Então, o que ele diz? Que no início do nosso aprendizado, como espíritos muito infantilizados ainda, nós não distinguimos o bem do mal, e muitas vezes o mal que fazemos é por pura ignorância, por isso que é melhor a gente dizer ignorante do que malvado, né? Enfim... E Jesus explica depois para os apóstolos quem que eram os ceifadores, eram os anjos. Por quê? Porque o único que pode julgar é aquele que está numa situação moral acima daquele que cometeu o delito. E aí Jesus fala para ele, depois que ele fala quem não tiver pecado que atire a primeira pedra e sai todo mundo, quando fica só ele e a mulher adúltera, o que ele fala? Cadê seus acusadores, mulher? Ela fala, foram todos embora. Então fica claro que eles também eram pecadores. E aí ele fala assim, pois eu também não te acuso. Por que ele fala isso? Porque quando ele determina, porque Jesus era muito, né, falava sempre a verdade. Então, assim, quando ele diz que quem tinha o direito de atirar a primeira pedra era aquele que estava sem pecado, quem era o único que estava sem pecado ali, que podia tirar a pedra nela, ou seja, julgá-la? Era ele, Jesus. Ele sabia disso. Aí o que ele fala? Por isso que ele fala assim, eu também não te julgo, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Porque ele usava o quê? Da benevolência para com todos. Bom, próximo. Peraí que eu tirei. Próximo, gente. Alguém consegue identificar aqui, ó, essa é mais difícil, hein? A primeira era mais fácil. A primeira e a última, essa é a mais difícil delas. Jesus aqui, tá vendo? Com quem que ele está conversando? Vocês conseguem identificar? Essa aí tá difícil, André, dá uma dica. Essa é a mais difícil. Ele tá, porque na época lá, os hebreus, o que eles faziam? Tinha o templo, o grande templo de Jerusalém, que eles iam uma vez por ano, mas, no geral, as igrejas dele, eles faziam, né, os encontros, a discussão da lei, dos livros sagrados, ou era nas sinagogas, ou era em praça pública. Jesus está aqui conversando com os saduceus e com os fariseus. Os fariseus iam lá perguntar o que ele achava, ele está conversando. Eles aqui, os fariseus, iam conversar com Jesus para ver se pegava Jesus em alguma falta, sabe? Eles queriam, na verdade, pegar Jesus contra as leis. E Jesus, sabendo dessa infantilidade deles, conversava com eles para ver se isso ia ficar registrado no psicológico deles para as outras encarnações. Então é isso que Jesus está fazendo. Tá certo? É os saduceus e os fariseus, que ele chamava de hipócritas, que está conversando com eles. Agora, esse aqui está mais fácil, Marília, mas pode ser outra pessoa também.
Onde Jesus está aqui, ó? Dá para ver que ele está amarrado, não dá? Quem são esses aqui, ó? São os sacerdotes do templo. Quando Jesus foi preso, não foi o Império Romano que prendeu Jesus, foram os sacerdotes do templo. E aqui eles estão no julgamento, eles estão batendo em Jesus, ó, tá vendo? Estão criticando. Jesus mesmo, preso e humilhado, ele tratou os sacerdotes com benevolência. Por quê? Porque eles sabiam que não eram malvados, mas sim ignorantes, tanto que Jesus fala, perdoai, eles não sabem o que fazem. Crianças espirituais numa disputa de poder, que Jesus sabia ser nada. Agora, esse tá fácil, hein? O que é aqui? Quem que é esse cara aqui, ó? Jesus tá aqui, ó, amarrado. Quem que é esse aqui? Imperador romano? Não, imperador não. Mas o enviado do imperador lá para a Palestina. Esse aqui é Pôncio Pilatos. Porque os sacerdotes foram lá levar para Pôncio Pilatos condenar Jesus. Porque só o intendente de Roma é que poderia fazer isso. Esse não vai estar aqui, mas vai estar no próximo, por isso que eu coloquei. Então, tudo bem, gente. Então, é isso. Tem várias situações aqui de Jesus. E o que Joana vai dizer? A adúltera, que era vendedora de ilusões, ou os sacerdotes que o interrogaram, ou os saduceus hábeis, ou os fariseus hipócritas, sempre concedeu o mesmo tratamento. O que é esse mesmo tratamento, gente? A benevolência. Jesus sempre retribuiu com o bem para todos. E aí eu acrescentei aqui, o mesmo tratamento é o respeito pela condição de cada um, é a equidade que a gente estava falando. Eu vou ler mais um para a gente poder discutir, que eu acho que aí fecha um pouco essa questão. Não, desisti, eu achei que era outro. Acho que eu vou discutir, depois eu volto. Certo? Certo. Pensando nessa questão da benevolência, talvez para exemplificar um pouco mais, Jesus é como se fosse nosso professor, nosso mestre, né? Então eu entendo que, assim como um professor que dá aula em várias séries, do ensino fundamental, ensino médio, que seja, ele tem que ser um bom professor em todos os níveis, independente da idade de cada aluno. Então, se estou na primeira série, eu vou ser um bom professor e vou aplicar aquele conteúdo que está compreensível para aquela turma, com a minha postura de professor, né? E que Jesus fez com a benevolência. Se eu vou para o 8º ano, eu vou também com a minha postura de professor, no caso Jesus com a benevolência, só que com um grau mais elevado. Então, acho que esse até onde você complementou com respeito, né, a condição de cada um, essa percepção, essa facilidade que Jesus tinha de perceber, e que eu acho que talvez seja um desafio para mim ou para nós, no sentido da gente ter mais tolerância com os outros, porque é fácil a gente exercitar a benevolência ou aquilo que a gente aprende com as pessoas que pensam da mesma forma, ou com as pessoas que a gente ama. E aquelas pessoas que não têm a compreensão que a gente tem no momento, fica mais difícil, e eu acho que é um desafio a gente perceber isso. O que é ignorância, né? O que falta de esclarecimento para a pessoa. Então fica mais fácil para a gente julgar como sendo mal. E Jesus não, ele tinha bondade, a benevolência, e eu acredito que ele tinha essa visão. E eu ouvi uma mensagem recentemente, acho que foi você que falou, André, não lembro. Foi você mesmo, que falou que Deus não vê passado nem futuro, né? Ele vê a gente atemporal. Então eu não sou bom, eu não sou mal. Eu sou bom, como imagem e semelhança. E se eu fui pior no passado, é porque eu estava na ignorância, não que eu era mal, né? Então, a gente ainda não tem essa percepção, essa facilidade apurada de perceber que todos são bons, imagem e semelhança de Deus, e que nossas qualidades estão adormecidas, né? Então, talvez esse seja um obstáculo que dificulta a gente exercitar a benevolência. A gente vai julgar muitas vezes, vai querer ter um senso de justiça, vai ser arbitrário por falta dessa compreensão, né? Se a gente olhar como Jesus olharia, agir como Jesus agiria, fica mais fácil a gente conduzir para o mais correto.
né? Talvez o desafio seja grande para a gente ainda por estar distante disso, mas eu acredito que já é uma direção, já é um norte, para a gente não ser injusto, né? Exatamente. Olha como as coisas se ligam, né? Você está falando, eu estou lembrando do Márcio. Por isso que tem que vir depois de tolerância a justiça. Por isso que tem que vir depois de amor. Por isso que teve que vir depois de honra. Porque para a gente entender a justiça, precisa de honra, tolerância, amor. Reencarnação, para entender que nós estamos avançando. Então, olha só como ela vai costurando, ela está costurando os assuntos, né? Eu tenho um exemplo para você, Eduardo. Para todos, né? Mas é que foi o Eduardo que falou. Vou concretizar, né, Marília? Mas assim, agora um exemplo com uma pessoa mesmo, só que a gente alargando a nossa visão no tempo. Foi uma informação que veio numa entrevista, enfim, eu vou compartilhar com vocês, e não tem nada assim confirmado, mas mesmo que é plausível para mim, então eu vou compartilhar aqui, é como se eu estivesse contando aqui uma fofoca, tá? Uma fofoca. O Geraldinho Lemos, você sabe quem é Geraldinho Lemos? Ele conviveu desde muito cedo com o Chico. Ele, por exemplo, que escreveu alguns livros sobre a transição, o que aconteceria em 2019, que era a data limite, essas coisas. E ele, numa entrevista, ele contou que quando ele era bem novinho mesmo, que ele tinha coisa de adolescente, 15, 16 anos, ele já convivia com o Chico e ele teve um sonho. E ele sonhou que ele era que ele estava assim com uma roupa da marinha, num grande navio, atravessando assim uma baía, um lugar assim, e ele via prédios, né? Aí ele falou assim, olha, contando pro Chico o sonho, né? Do jeito que ele viu, porque é isso, a gente quando sonha, a gente traz nossas referências. Então, assim, aparecia Nova York, do jeito que ele, né, viu aquilo. Isso, gente, era ele falou, não sei se era 50, era terminando a década de 50 e entrar na década de 60. Então ele falou assim que grandes prédios mesmo, arranha-céu, era só em Nova York, por isso que ele ligou com Nova York. E aí ele fala que ele viu ele estava conversando, ele era soldado raso, e ele estava lá recebendo ordens de aí agora eu não lembro o que é da Marinha, as gradações, do último da Marinha lá. Ele estava recebendo ordens e a pessoa muito rígida, dizendo, e de repente aponta para ele, caiu. No que ele fala caiu, ele falou assim que ele viu uma explosão de um cogumelo atômico, de uma bomba atômica explodindo no mar ali que eles estavam, e eles morreram naquele lugar. Aí conforme ele foi contando, aí ele falou assim, bom, gente, bomba atômica, né, já tinha acontecido no Japão, e na década de 60 estava aquele perigo iminente, né, a Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia. Aí ele falou assim, Chico, será que isso é uma premonição? Será que isso pode acontecer? Tal. Aí o Chico olhou para ele, aí vem a parte interessante da coisa. O Chico olhou para ele e fez assim, Geraldinho, você foi muito longe. Ele falou, longe? Você foi muito no passado. Eu falei, como é isso? Como no passado? Né? Porque assim, 60, os prédios, a bomba, não faz muito tempo, a Segunda Guerra foi na década de 40. Ele falou, não foi não. Você voltou muito. Você foi no nosso outro planeta. Aí que se incluiu na história, o Chico falou para ele. E assim, esse seu chefe era eu. Você sabe quem que era o presidente do país que deflagrou a guerra? Porque, assim, aquela bomba foi a resposta a uma bomba que tinha sido deflagrada do país deles, entendeu? Que tinha acontecido. E aí o país, né, do país, que era bipolarizado. E que o planeta, aconteceu uma guerra nuclear no planeta deles. Aí ele fala, você sabe quem era o chefe do... Aí que vem o exemplo, sabe, o Eduardo? Quem foi o presidente, né, o governante que decretou o lançamento da bomba? Vocês fazem ideia? Eu vou fazer suspense. É alguém que a gente conhece.
Por isso que eu falei que era uma fofoca. Bezerra de Menezes. Ele era o governante que iniciou a guerra nuclear lá naquele orbe que, que orbitava a Capela, estrela de Capela. E que, depois disso tudo, ele foi degradado aqui para a Terra, né? E começou sua trajetória. Aí vem Bezerra de Menezes como Zaqueu, sabe o Zaqueu que a gente falou que sobe é Bezerra de Menezes, é o mesmo espírito, não sei se vocês sabiam. E ele cumpre como Bezerra de Menezes a última fase do resgate. Então, na encarnação Bezerra de Menezes, ele poderia voltar para o planeta, porque o planeta ele não acabou. Alguns vieram degradados e uma parte ficou. Então, por isso que tem e aí isso fez sentido, porque tem uma fala de Bezerra, que eu já tinha visto, que é assim, que quando ele desencarna, vem a espiritualidade diz para ele que ele não precisava mais ficar na Terra, que até fala que ele podia alcançar outros patamares. E aí ele responde assim, enquanto tiver um irmão meu chorando no Brasil, eu não irei. Vocês já viram isso? Ele falando isso? Para mim fez sentido, porque olha só, se foi isso, ele estava encarnado, eles vêm reencarnando eles com os companheiros, né, que ele levou. Então, assim, por mais que ele tinha levado como governante, agora ele não achava justo, dentro desse senso de justiça dele, ir, mesmo que ele já poderia, e deixar aqueles outros que ele levou aqui. Então, enquanto esses outros não se resgatassem também, ele não iria embora. Por isso, ele é um grande benfeitor da humanidade, porque ele está trabalhando para ressarcir aquele que ele tirou. Aí, quem vai imaginar que um espírito do porte de Bezerra de Menezes, Eduardo, foi mal? Não é verdade, gente? Com certeza. Eu compartilhei com vocês que quando eu ouvi, olha lá, ó, isso foi 7.000 anos atrás, isso mesmo, Gustavo. Eu fiquei, tudo bem que a gente sabe disso, a gente sabe que os espíritos que a gente toma como grandes avatares, claro que eles passaram pela trajetória evolutiva, mas acho que tem um exemplo concreto, é bacana para a gente ver, olha, nós estamos avançando, nós vamos chegar, né? É isso? Olha, gente, 8 horas eu vou fazer a leitura só de mais um e aí a gente para, tá bom? A leitura. Olha, Joana vai dizer que quando Jesus invectou, o que é invectar? Proferir invectivas, atacar, injuriar. Aí isso aqui até assusta a gente, né? Só Jesus atacando alguém, né? Injuriando. Daqui a pouco a gente explica sobre isso. Quando Jesus invectou os que tentavam envolvê-los em ciladas sofistas, isso é um conceito, eu vou explicar para vocês já já. Comprometedoras, usou de energia, sem esquecer da compaixão, por sabê-los enfermos da alma, da qual procedem todos os fenômenos do comportamento. Olha só, então mesmo sendo duro, quando fala invectiva, que ele está sendo duro, ele está ensinando uma lição, igual a criança rebelde, que não adianta só conversar, às vezes você precisa tirar alguma coisa, você precisa colocar no cantinho do castigo para que ela entenda. Então Jesus fez isso. Esses que tentavam envolvê-lo em ciladas sofistas, eu já vou contar quem é. Eu só destaquei aqui o que é ser injúria, injuriar. Injuriar, olha só que interessante do nosso tema. In, do grego, é não. Jus é justiça ou direito. Então, injus, ou seja, injúria é conduta fora da lei. Então, quando você diz que você injúria, né, fez uma injúria, quer dizer que você está agindo fora da lei. Então, Jesus, quando invectou, ele estava fora da lei dos homens, mas não da lei de Deus. Então, para você entender, Joana, você tem que buscar o significado das palavras, senão você não entende.
Então, assim, não é que ele atacou, ele injuriou. E injuriar, ele estava agindo fora da conduta de respeito aos fariseus de acordo com a lei daquela sociedade. Tanto que ele foi preso e foi morto, porque ele estava fora da lei. De que lei? Dos homens, que nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não é a lei de Deus, né? Então, eles procuravam pegar Jesus para pegá-lo mesmo fora da lei. Então, o que é cilada sofista? Eu vou ter que falar um pouquinho de filosofia, mas é rápido, acho que vale a pena para a cultura geral. Sofisma é um argumento, um raciocínio que você concebe com o objetivo de produzir, gente, presta atenção, a ilusão da verdade, tá vendo? Você usa um sofisma não para convencer a pessoa da verdade. Na verdade, é para você convencê-la de que você tem razão, tá? Que, embora simule um acordo com regras de lógica, apresenta na realidade uma estrutura inconsistente, incorreta, deliberadamente enganosa. Sabe quando alguém apresenta um monte de dados, de números para você, para convencer você que ele tem razão? E te vende alguma coisa, ou te faz tomar uma decisão com base em argumentos que, se você tivesse mais tempo para pensar e para raciocinar, você não seria enganado. Sabe os discursos? Literalmente, o discurso usa de sofisma. Você procura convencer o outro pela sua lábia, pelo aquilo que você fala, e você convence o outro, não pelo que é verdade. Então, eu vou fazer rapidinho uma aula de filosofia aqui, muito rápido. Filosofia em 2 minutos. Então, sofistas e Sócrates. Sócrates combatia os sofistas. Porque quem que eram os sofistas? Eram filósofos gregos também do século V, assim como Sócrates, que também viveu no século V. Só que os sofistas, eles inauguram na humanidade a classe dos professores que recebem por isso, o professor como profissão. Então, eles ensinavam retórica, que é a arte do conhecimento, a arte do discurso, de falar. Já Sócrates não. Sócrates ensina também, mas ele não poderia ser chamado de professor, porque ele ensinava sem querer ser pago. Ele ensinava em praça pública. Enquanto os sofistas falavam de retórica, que era como treinar para você convencer o outro que você tem razão, sem compromisso com a verdade, a dialética de Sócrates buscava o conhecimento seguro, ou seja, ele buscava colocar as pessoas para pensar. E aí, segundo os sofistas, não há consenso que a verdade seria relativa, porque a verdade depende do homem. Protágoras, que é o ícone dos sofistas, ele vai dizer que o homem é a medida das coisas. E isso é muito perigoso, porque se o homem é a medida das coisas, o que é verdade e o que não é verdade depende do meu conceito. Já Sócrates não. Sócrates, como um preposto do Cristo, que foi, Sócrates antecedeu em 5 séculos muito do que o Cristo vem trazer. Sócrates diz que há apenas uma verdade e que essa verdade é válida para todos, ou seja, Sócrates fala da verdade que Jesus também falava, da verdade do reino dos céus, né? E aí Sócrates vai dizer que sábio é aquele que conhece os limites da sua própria ignorância. É isso, vou ficar por aqui, gente. Não vou apresentar mais, só vou falar a reflexão. É isso, gente. Desculpa a filosofia, mas como a própria Joana trouxe, o termo sofista, ela me pediu para fazer isso. Então eu peço desculpa, mas não dá para entender ela sem eu falar dessa luta entre os sofistas, né? André, você ia comentar sobre os sofistas do tempo de Jesus, né? Isso, então, na verdade, você viu que esses sofistas é do tempo de Sócrates, 500 anos antes. Quem fazia o papel desses sofistas a que Joana está referindo? Os fariseus. Os fariseus eram os sofistas da época de Jesus. E será que nós temos... né? Isso. Não só a hipocrisia, né? Na verdade, o sofista... ele acreditava naquilo, ele achava que se dava melhor aquele que sabia convencer. E a gente não tem isso na sociedade hoje? Não importa que eu vou ter vantagens. Eu sou mais esperto mesmo. Entendeu? E tá tudo bem, a consciência dele não tá acusando ainda. Mas o que a gente sabe? Que a justiça dos homens pode ser falha. Quantos de nós... a gente está fora das leis de Deus, mas a gente não é preso, porque a gente está dentro das leis humanas. Mas a justiça divina não falha, né?
Então, acho que esse é o grande convite, mas tem que lembrar, ela não falha, mas ela é misericordiosa, né? Certo, Eduardo? É isso. Então, ali, certo. Joana está falando dos fariseus e dos saduceus. Os sacerdotes, eles eram os sofistas da época de Jesus. E por isso exigia essa postura de Jesus, né? Exigia. E isso é o filho rebelde. Tinha que ser firme. Se não fosse firme, aquele imperador, já viu as crianças imperadores da casa que mandam nos pais? Né? Então, eu acho que é esse o exemplo de Jesus. Jesus não podia falar assim, então tá tudo bem, vocês podem fazer. Não, ele não podia, ele tinha que ser firme. Como a gente educa os filhos, Jesus tentou educar as nossas almas, né? Quem ama educa, né? Da melhor maneira. Quem ama educa, exatamente. Andréia. Oi? Você está em tempo ainda de fazer uma pergunta? Tá em tempo. Temos 5 minutinhos. Então tá bom. Assim, pensando, né, de um modo geral, né, igual a gente também vê lá nos estudos de sábado, tendo Jesus como modelo e guia, lógico que a gente, assim, está anos-luz de alcançar essa sabedoria e conseguir aplicar na prática, mas aproveitando esse assunto de justiça, como que, numa situação, assim, por exemplo, de crimes hediondos que a gente vê no telejornal, como a gente conseguiria, tipo, pelo menos ter, assim, uma compreensão mais justa e talvez mais benevolente em relação a algumas coisas absurdas que a gente vê na televisão. Porque essa semana eu tô assim, não sei vocês, mas eu tô extremamente chocada com o caso da menina de 10 anos que foi estuprada, estava grávida de 5 meses já e teve que fazer um aborto. E assim, como que a gente vê uma situação dessa e tenta raciocinar com a benevolência de Jesus, entendeu? Eu juro que eu tento me colocar assim, em vários aspectos, tentar achar um lado benevolente na história, mas minha percepção humana ainda não me permite. Entendi, mas a benevolência sua ou de Deus? Não, tanto a questão de benevolência, tipo, a justiça equânime. Como seria a justiça equânime numa situação dessa, entende? Dos homens ou de Deus? Então, essa que é a questão da minha percepção de homens, né? Porque a de Deus eu sei que de homens, tá. A reencarnação. Então, a percepção dos homens. Eu estou fazendo essa pergunta porque senão eu não consigo te responder. Porque se fosse de Deus, eu ia falar de uma outra maneira. Se você quiser saber de Deus, depois eu respondo também, pelo menos do ponto de vista religioso. Mas dos homens é o seguinte: qual é o objetivo da justiça, Marília? Da justiça dos homens, eu acredito que seja, tipo assim, manter uma lei e ordem e uma conduta a ser seguida. Aí vamos apelar para nossa mentora, né, Joana? Ela diz assim, ó, a justiça tem por objetivo reparar o dano causado e corrigir o infrator. Certo? Nós vamos raciocinar com Joana agora. Tornando, então, esse infrator útil à sociedade. Então, pena de morte, segundo Joana, não, senão você não corrige. Certo? A nossa justiça é capaz de reparar o dano? Também não. É capaz de corrigir o infrator? Pode ser. Mas pode não ser. Ela pode punir, né? Mas tem chance, né, Fernando? Sim. Mas, enfim, pelo menos a ideia das cadeias, enfim, era isso, né? Então, tem chance de corrigir o infrator? Alguma chance. Pequena, mas tem. Então, pensando na justiça humana, Marília, o estrago está feito. Ninguém vai corrigir, mas concorda que ninguém vai corrigir o que está feito. Amenizou a questão do aborto, amenizou, mas não tem como reparar o dano. Por mais que essa pessoa seja condenada à prisão perpétua, isso é uma punição, mas não vai reparar o que foi tirado. Aí você vai falar assim, isso é injustiça. Agora eu vou para a justiça divina. Isso é injustiça. Bom, perante a justiça humana, nós temos como refazer? Não está nas nossas mãos. Por isso que Jesus nos recomendou não julgamento. Porque se a gente julgar, Marília, que é o que a gente é compelido a fazer, a gente vai fazer esse raciocínio seu, eu concordo. Então, o que Jesus disse? Abstenha-se do julgamento. Então, o que você deve fazer? Pelo menos, né, olhando para o que Jesus nos ensinou. É fácil? Não, muito difícil. Mas é o que a gente tem que tentar. Vamos orar pela menina, pela família dela,
por aquele espírito que já devia ter uma programação que acabou acontecendo um aborto, porque ele tem outras oportunidades que ele não se rebele, e pelo infrator. Mas como? Por quê? No mundo há muitas injustiças, mas nenhum injustiçado. Nós não sabemos quais são os conflitos, por isso que a gente não pode julgar, tá vendo? Quais são os conflitos que existem entre esse grupo de espíritos, Marília? Nós simplesmente não sabemos. Então, o convite de Jesus é: não julgue, não atire pedra, porque você não sabe, você não calçou o sapato do outro, porque é o outro que sabe onde o sapato dele aperta. Com isso, eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser absolvida, não é isso. Não é disso que nós estamos falando. Perante a justiça humana, ele vai ter a sua punição. E talvez isso é que esse sofrimento vai propiciar para que essa alma, esse espírito, ele encontre o seu caminho. Nós acabamos de falar de Bezerra de Menezes, que causou uma guerra nuclear, e olha só onde ele está agora. Podemos dizer até onde ele vai, Marília? Não, né? Na hora que você falou do Bezerra de Menezes, até me trouxe um pouco de conforto, que eu pensei, isso é pelo menos na lei de... Exato. Alguns espíritos envolvidos vão conseguir se resolver. Isso, mas assim, pensando na justiça terrena, gente, mas eu acho que eu fiquei assim tão chocada com o fato que eu não consegui me abstrair, entendeu? Então, mas tem tanta notícia ruim no telejornal que a gente já está até meio que... Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Nesse caso, eu não consegui. Muito cuidado com o roubo energético, viu, Marília? A gente tem que saber das coisas, mas não se envolva emocionalmente. Siga o conselho de Jesus, não julgue. Pode falar, Fernando. Vamos aqui, Terra, planeta Terra. Pegando esse caso, aliás, Marília, para de entrar na minha mente, hein? Eu ia falar isso. E usar esse exemplo aí. Transmissão de pensamento. Não, porque eu estou muito incomodada com essa situação. Eu também, porque eu tenho uma filha de 10 anos e aí foi assim, não tem como não espelhar, né? Mas vamos dizer que nós vamos fazer parte do júri, né, dessa pessoa. Uma luz nesse caos. Vamos fazer parte do júri desse indivíduo, nessa situação. A gente ali usa... eu sei, vamos colocar, sei lá, a nossa consciência. Perante até um estudo como esse, é complicado para a gente também, né? A pessoa que está ali. Você vai julgar como lei dos homens, ou tendo o conhecimento da lei de Deus, aí você fala, vou chegar lá e levantar a bandeira branca, falar, gente, calma, com o tempo ele vai reencarnar, a gente não pode nem entrar nessa dividida. Aí, ao mesmo tempo, você fala, cara... Eu estou vivo, né? A gente vive nessa sociedade, a gente precisa dar o nosso aqui. E aí? É complicado. Fernando, eu tenho certeza do que eu faria. Se eu estou no júri, qual é a minha tarefa? A gente estudou isso lá na tolerância, vocês lembram? Vocês lembram, gente? Se eu estou no júri, Fernando, eu vou olhar a lei, ele infringiu a lei? Infringiu a lei. Tem todas as provas? Aí vamos ouvir, né? Lógico, porque acho que ele tem direito a um julgamento. Ouvir, está provado que foi, ele confessou, enfim. Estando provado, aplica-se a lei, porque nós estamos na Terra. O que eu estou falando aqui para Marília, sabe, Fernando, nós não podemos julgar a atitude dele, porque pode ser, Fernando, eu vou falar igual para você que eu fiz para o Márcio. Aqui, achei o seu Márcio. Uma vez que eu fiz, que a gente, no início desse estudo, né? Vai saber o que você fez. Sim. Será que você já não fez isso? Não estou acusando aqui ninguém, gente, mas se você já fez isso, quando você julga, eu estou falando julgamento agora moral, entendeu? Okay. Isso que a Marília está falando, eu não me conformo, esse julgamento energético, porque assim, ele já está sofrendo e ele vai sofrer a ação da justiça humana, ele não precisa mais do nosso julgamento, porque nós não estamos na situação de julgar. Se eu tivesse no júri, era outra situação.
Enfim, então quando eu condeno o outro, Fernando, o que acontece? Eu não sei das minhas vivências, então eu estou criando uma balança, sabe aquela balança da Marília? Eu estou criando um peso e uma medida, então aí eu estou dizendo inconscientemente para mim, assassino, você também é assassino. Quando eu levo o perdão, quando eu estou numa situação que eu levo o perdão, o que eu estou falando para minha sombra? Eu te acolho, eu aprendi, agora eu não faço mais, porque isso já está me revoltando, tá vendo? Quando a gente se rebela, o que a gente está tendo esse sentimento que não é ruim? Nossa, isso eu não vou fazer mais, isso eu não faço mais, eu aprendi, mas o meu irmão, que é ignorante, ainda não aprendeu. Sim, perfeito. É isso. Não, porque foi tema até de discussão essa semana, exatamente aqui dentro da família mesmo, ou pessoas que a gente faz até lives e tudo mais, que foi bem isso. Não, uns falavam, aplica-se a lei, outros, não, tem que a lei mais um pouquinho, né? Então, esse mais um pouquinho aqui é o problema, né, Fernando? Então assim, eu falei, puxa, como a Marília levantou, né, o tema, que eu até também gostaria de ter falado, foi ótimo a gente ter essa sintonia, porque isso pode estar na cabeça de muitos, né, hoje aqui, né, do nosso grupo, né, e foi muito bom, legal, esclarecedor. André, diante disso, eu acho interessante esse assunto ter sido tocado, porque eu acho que o estudo tem um propósito para a gente, né, então se a gente tem o privilégio de estar aqui, a gente tem que se beneficiar disso, né. E a minha colega, que é mãe, que é defensora dos direitos, né, do ser humano, da vida, a questão de aborto, então várias questões, ela ficou muito chocada com a situação. Ela foi me falando detalhes durante o almoço, durante a semana, e como ela estava perplexa, que a criança podia ter esperado mais um mês para nascer, e o procedimento do aborto é muito cruel e tudo. E ouvindo tudo aquilo, meu exercício foi de não trazer para o coração essa dor, porque eu acho que é o privilégio que a gente tem, né, da gente ter o conhecimento da importância da lei humana, está sendo exercida, mas a importância também da lei de Deus, a gente ter esse panorama todo, né, então essa questão de não nos cabe julgamento, e aí a gente vê a importância do esquecimento do passado, né, porque igual eu falei para minha colega, imagina se olha para mim então, e você descobre que eu fui uma pessoa que você me ama, né, minha amiga do serviço lá, você descobre que eu fui um delator dessa forma, você também teria essa capacidade de me julgar, então o esquecimento do passado, acho que tenho certeza, do meu ponto de vista, que é um presente que a gente tem, né, e enquanto o júri, se eu tivesse na condição de julgar, e se algum dia eu tiver nessa condição, eu penso assim que muito mais de fazer com que a lei seja cumprida, no sentido de punição, é o objetivo da lei humana, que é a reeducação, que às vezes eu acho que falta, né? Então não adianta a gente fazer mais do mesmo, de julgar a pessoa a ponto de vingou, merecido, né? Não vai recompensar a vida daquela criança, né, do bebê, mas assim, não adianta, a gente olhar com esse olhar de benevolência, é muito fácil para mim falar que estou fora da situação, né? A gente tem que ir treinando nesse sentido, como que eu posso contribuir, tanto no júri ou fora do júri, para que a lei possa ser cumprida com o propósito de reeducação. Né? Reeducação do indivíduo e benefício da sociedade. Da sociedade. Nem que seja uma coisa, seja um princípio aqui que vai começar para próximas encarnações, né? Exatamente. Mas é um processo que a gente pode contribuir de alguma forma. Exatamente. Olha que beleza, gente. Nosso estudo nos ajuda a ter pelo menos uma visão melhor, né, sobre isso. E aí, qual que era a reflexão da semana? Olha como casa. Cadê o Ronaldo? Ronaldo? Você lembra, Ronaldo? Eu lembro. Pode falar aí para todos. Qual que era a reflexão? Eu tenho sido justo, né? Nos meus julgamentos. Isso, olha como casa. Viu, Marília e Fernando? Eu tenho sido justo nos meus julgamentos, então é isso, não é bonzinho, não é ser bonzinho, benevolente. Jesus nos ensinou que não é ser bonzinho, não é passar a mão na cabeça. Benevolente é agir com bondade para com todos. Inclusive, muitas vezes, ensinar o outro para que ele tenha a oportunidade de se reeducar. Então, é isso, né, gente? Então, gratidão imensa pela participação de vocês, pela oportunidade de estarmos aqui, estudando,
trocando ideias. Eu cresço muito com vocês. Espero que a gente possa estar junto nos próximos 20 anos, todos, tá bom? Grande beijo e nos encontramos quarta-feira que vem. Até mais!